Web TV hoje vamos contar a história de Felisberto Ângelo Ferrari. Se você falar Felisberto Ângelo Ferrari, você não deve saber quem é. Agora, quando eu falo Água Benta, comerciante conhecido, empresário conhecido na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, dono do buffet Holy Water, que faz muito sucesso, não só em Santa Cruz do Rio Pardo, mas em como toda a região. Agora, Felisberto, depois vou passar a tratar de Água Benta, como todos o conhecem. A minha pergunta tem que ser essa. Por que, a minha primeira pergunta, por que Água Benta? Bom, tudo começou quando eu estava no mercado, eu era ainda criança, né? E tinha um vidro de água benta no bolso. E ficou muito tempo circulando pelo mercado. E na hora de passar no caixa, que meu pai chegou, esse vidro estava no meu bolso e ele tinha um certo volume, né? Aí o caixa perguntou o que eu tinha dentro do vidro. E aí eu falei que era um vidro de água benta. Nessa ocasião estava presente o Paulo Nardo, que era dono da revenda da Brahma antigamente, né? E ele presenciou o fato e chamava eu só de Água Benta. Era o único que chamava eu de Água Benta em Santa Cruz. Aí, na ocasião que eu montei meu primeiro bar, e eu não tinha nenhum nome para colocar, o que aconteceu? Ele pediu para me descer lá embaixo na revenda dele para pegar um acerto de vasilhames. E a hora que eu cheguei lá e voltei, já tinha pintado o bar, escrito Bar Água Benta, inclusive com umas gotas caindo assim. Aí de lá para cá, os clientes viram escrito Água Benta, começaram a chamar de Água Benta. Hoje até eu falo Água Benta, a hora que eu atendo o telefone, eu não consigo nem falar meu nome. E ficou. Agora, moleque, a gente sabe como é. Era Água Benta que você tinha no bolso mesmo naquela ocasião? Era Água Benta a moça que benzeu falou assim que ia sarar o burro. Eu cheguei lá, o burro estava morto já. A Água Benta, nesse caso, só serviu para dar um apelido. Só apelido, não serviu para mais nada, não. Tá certo, você disse que montou um bar. Há quanto tempo você montou o primeiro bar, você lembra? Eu lembro. O bar, eu já tenho mais ou menos 17 anos de bar. Né? O buffet ele começou em 98, né? Vamos fazer esse ano agora 13 anos de atividade. O primeiro bar seu, onde é hoje o Bar do Bosch, conhecido aqui em Santa Cruz também. Exatamente, onde hoje é o Bar do Bosch, ali foi o primeiro lugar que a gente começou. Começou com um bar, né? E aí nas terça-feira tinha um vendedor que viajava para Espírito Santo e almoçava aqui na cidade nas terça-feira. E eu fazia o almoço para mim sempre na terça-feira junto com ele. Aí foi surgindo outros, né? Vendedores que viam a gente almoçando junto e foi aumentando, e a gente não tinha espaço. Aí desocupou o fundo, aí no fundo a gente passou a montar o restaurante, que ficou lá por uns 8 anos mais ou menos. Aí depois desocupou onde era uma casa de material, a Construpec aqui na frente, né? Aí a gente passou para cá. Que é onde está hoje o buffet e também o restaurante. Exatamente, onde a gente tem o restaurante e faz os acertos, os contatos para o buffet. Agora, lá atrás, quando começou a cozinhar no bar para você, depois aumentando, era você mesmo que cozinhava, Água Benta? Exatamente. Muita gente hoje ainda fala assim, Água Benta não cozinha nada, mas na realidade, desde aquele começo, a gente fazia já os pratos, né, ajudava. No começo era eu, tinha minha sogra que me ajudava e minha esposa, né? Depois foi aumentando os funcionários conforme foi aumentando o movimento. E de onde nasceu esse gosto pelo fogão, gosto de cozinhar? Então, eu acredito que foi assim, eu com 11 anos de idade já trabalhava num restaurante que era no antigo posto Garcia, né, em frente a Rosalito. Então, quando a gente é pequeno e trabalha assim, a gente sempre é curioso e as pessoas começam a passar o serviço, né? Então, eu acho que a cozinheira ali sempre pediu para me ajudar ela na cozinha. Então, isso eu fui aprendendo com ela lá. E como eu era o primeiro filho e a minha irmã tinha uma diferença grande de idade, então, todo o serviço, vamos supor, da casa, eu que ajudava minha mãe a fazer. Então a minha mãe sempre me ensinou a cozinhar. Então eu fui pegando gosto por aí e aprendendo por aí. Agora hoje todo mundo fala buffet do Água Benta, mas o nome real é buffet Holy Water. E de onde surgiu o Holy Water? Então, essa também é uma história interessante. O Holy Water surgiu quando eu comecei com o buffet, em 98. O professor Péricles Novaes, né, conhecido como Tiza, né? Ele era frequentador do meu bar e sempre assim, quando saía da escola e dava aula, a hora que ele saía ele passava a tomar uma cervejinha no bar. E aí, falando para ele que eu ia montar o buffet, ele falou assim que o buffet não poderia ter um nome de Água Benta. Ele falou que tinha que ser um nome diferente, mas que tivesse uma origem, né? E ele tinha, se eu não me engano, um parente dele que tinha uma empresa de publicidade em São Paulo. E nessa empresa, ele levou a conhecimento do fato e veio com um cartão, já com uma tarja laranja, escrito buffet Holy Water, que no caso seria Água Santa ou Água Benta, né? Aí, a partir daí, eu gostei da ideia e ficou. Internacionalizar o Água Benta. Exatamente. Essa foi uma ideia do professor Tiza faz, que bem dizer, 12, 13 anos atrás. Agora, hoje você tem um restaurante aqui que atende de segunda a...
Segunda a sábado. Segunda a sábado. E tem o buffet também. Pode ser que hoje o buffet é a menina dos olhos do Água Benta, não? Não tenha dúvida, lógico que o restaurante também é muito importante para a gente, porque todo dia a gente está em contato com o pessoal daqui de Santa Cruz, e já o buffet a gente já atende Santa Cruz, e quando a gente tem condições atende a região, né? Mas eu acredito que sim, o buffet é uma coisa que, graças a Deus, deu certo na nossa vida, a gente tenta levar ele com a maior responsabilidade possível. E a gente vê aí que a família trabalha no buffet também, né, Água Benta? Exatamente, eu acho que um diferencial do nosso sucesso é a integridade da família junto, né? A esposa, os filhos hoje já estão todos trabalhando e ajudando, né? Então eu acho que tanto a família da minha esposa como a minha família sempre esteve presente. Então eu acho que isso ajuda o sucesso do empreendimento, porque a confiança que você presta no pessoal que está é fácil, né? Você trabalhar com pessoas só da família é bem interessante. E aí as outras pessoas que vêm de fora, ela sente essa presença da família junto, onde que ela acaba se sintonizando com todo mundo. Eu acho que aí se torna mais fácil. O buffet emprega hoje, as suas empresas empregam hoje quantas pessoas? Então, a gente tem 8 funcionários fixos aqui no restaurante, né? E aí a gente tem uma equipe composta com 4 ou 5 cozinheiros e mais os ajudantes que trabalham quase todo final de semana, né? Às vezes você não usa todo esse pessoal na cozinha, né? E vai mudando, depende do tamanho do evento que você vai precisar de tantos funcionários. Aí você conta, hoje temos mais ou menos uns 40 garçons que trabalham quase sempre com a gente, né? Fora aí as pessoas que cuidam da bebida, tem o Caporanga que me ajuda, o Wesley que fica direto no barracão, tem o pessoal que faz a lavagem de toalhas e cuida, né? Então hoje a gente deve estar aí mais ou menos com umas 15 pessoas direto trabalhando. O buffet hoje, Holy Water, está preparado para atender uma festa de até quantas pessoas, Água Benta? Então, esse mês de maio nós atendemos dia 12 mil pessoas e dia 19 eu acho que tinha umas 1.200 pessoas na festa, né? Então, aqui na nossa região é bastante assim, sempre tem eventos de grande quantidade de pessoas, né? O normal sempre é 300, 400 pessoas, mas hoje a gente consegue atender 1.200 pessoas com maior tranquilidade. Ou quando a pessoa aceita que a gente não fique o tempo integral, vamos supor, o Carlos Alexandre fica numa parte, numa festa e eu na outra, a gente faz 2 ou até 3 festas no mesmo dia. E nesses 13 anos de buffet, tem alguma história que chamou a atenção? Alguma saia justa, alguma coisa que deu errado, que deixou você de cabelo em pé? Eu falei, meu Deus, como que eu vou consertar agora para a festa sair legal? Não, graças a Deus, eu até hoje nunca tive assim uma preocupação dessa, sabe? A gente cuida bastante para que isso não aconteça, né? Existe sim um freezer que você larga funcionando e chega no outro dia, ele não funcionou durante a noite, mas sempre que a gente conseguiu dar conta antes do imprevisto, né? Existe um imprevisto de uma bebida sair mais numa festa do que na outra e você ter que correr atrás, mas assim, graças a Deus, o imprevisto desse outro tipo não tivemos, não. Agora no fogão, qual que é o ponto forte do Água Benta, já que você disse que você ainda cozinha? Não, então, assim, ó, eu acho que quando a gente pega uma noiva para fazer um orçamento, então a gente deixa ela à vontade para escolher o cardápio, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, você está repetindo tanto o cardápio, faz 3 semanas que a gente está fazendo festa com o mesmo cardápio, mas não é a gente que escolhe, eu deixo sempre à vontade, vou passando as opções para a noiva, né? E deixo ela fazer, né? Eu acho assim que hoje as festas estão se modernizando, né? Não tem mais aquela festa com churrasco, né? Então eu acho que o ponto forte hoje é um barman, uma mesa de frios, um prato pronto, um jantar. Eu acho que são as opções que os noivos estão mais querendo, que a festa consiga, vamos supor, rolar num tempo bem grande e com a qualidade da comida nesse tempo todo. E em casa, o Água Benta vai pro fogão também? Isso vai. Em casa bem mais que no buffet. Porque a gente acostuma tanto a trabalhar o final de semana que quando a gente não trabalha, a gente fica perdido, sabe? As amizades vão surgindo durante a semana, né? Pra você fazer a tua festa durante a semana, que final de semana você está trabalhando. Então, é difícil a semana que 2, 3 vezes você não faz um jantar ou alguma coisa em casa, né? Até testar as receitas a gente faz primeiro e testa em casa, né? Tá certo, legal a sua história, pode-se notar, né, Água Benta, que tudo foi acontecendo aí naturalmente, né, na sua vida aí comercial. Foi graças a Deus, assim, eu digo que eu sou um cara iluminado, porque começou assim, tudo bem devagar, né, e em passos lentos, mas que tomou uma proporção que eu acredito hoje que seja bem gostosa, grande, né, e foi tudo igual você falou mesmo, devagar, não teve nada assim, uma coisa que surgiu de uma hora para outra, né. Parabéns aí pelos 13 anos de buffet Holy Water, de Água Benta, tomara que possa ainda comemorar muitos aniversários. Se Deus quiser, é a intenção nossa
como se diz, criamos raiz aqui em Santa Cruz, fizemos assim, uma grande freguesia, né? E a gente pensa em não deixar eles na mão, cuidar bastante disso. Tá aí, na Web TV SN, hoje conhecemos um pouquinho da história do Felisberto Ângelo Ferrari, o Água Benta. Você que não sabia por quê, a Água Benta acabou descobrindo hoje, dono do buffet Holy Water aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Cláudio Antonioli para a Web TV SN.